Centro Integrado de Educação em Missões. Você é vocacionado? Então venha estudar no CIEM. Deus chama e o CIEM prepara. www.ciem.org.br. Seja bem-vindo ao programa Sala Musical. Hoje nós estamos aqui com Raquel Zanotti. Seja muito bem-vinda, Raquel, ao programa Sala Musical. Ainda continuamos falando sobre missões. E a história da Raquel também é muito legal. Estamos aqui no CIEM, nesse cenário maravilhoso, onde você também estudou. Sim. Raquel é jornalista, ela é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que eu conheci aquela terra boa. E vamos contar um pouquinho da sua história, Raquel? Vamos. Você veio para o Rio tem quanto tempo? Vai fazer 7 anos agora em fevereiro. E aí você veio, quando você veio, você já era formada, jornalista já? Sim, eu terminei o curso e desde o início do início do meu curso de jornalismo, eu já sentia que Deus queria uma dedicação integral, né? Eu era muito envolvida com os trabalhos da igreja, trabalhava bastante, mas eu sentia que Deus ainda queria algo mais, né? Queria realmente uma dedicação em tempo integral. Só que senti de Deus de terminar a faculdade, concluir o meu curso e depois ver o que seria. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tive aquela conversa séria com Deus. Falei, bom, agora eu terminei a faculdade, eu preciso dar andamento a esse chamado que eu já tenho sentido já há um tempo e eu preciso de uma direção, né? Do que fazer, do que estudar, o que Deus tinha, né? Porque você sente aquela vontade no coração, sente aquele desejo, mas não tem uma visão clara, também, assim, né? De qual é o caminho, qual é o rumo que você tem que seguir. E aí, nessa oração, eu fui, sim, né? Deus foi começando a responder. Eu sempre tinha a intenção de estudar numa faculdade teológica, né, que era até mais próxima da minha casa, né, um estado mais próximo. Mas eu olhava o currículo, via qual era a metodologia de ensino, Ainda não qual era a estava se proposta. encaixando com o que não você encaixava, queria. eu sentia que faltava algo, que não era exatamente aquilo que Deus queria. E aí, conversando com o meu pastor na época, ele é carioca, e a esposa dele tinha estudado no IBER, né, que era antigamente chamava IBER. Na época que ela estudou aqui era IBER, hoje se chama CIEM. E ela tinha estudado aqui e ele começou a me falar. Eu já tinha, né, visto em revistas da União Feminina sobre o CIEM, mas nunca tinha pesquisado, nunca tinha mostrado, né, me despertado o interesse de procurar. Até porque você estava querendo mais perto de casa, né? Eu queria mais perto de casa, sempre tinha aquele foco, não, a faculdade teológica, então nunca tinha, né, trazido meu olhar para cá. E aí meu pastor falou, entrou em contato, né, com o CIEM mandou, né, proposta curricular, mandou qual era, né, o objetivo, né, como é que era a dinâmica de ensino aqui. Entrei também no site na internet, comecei a pesquisar. E aí, quando eu recebi o currículo, eu entendi que era exatamente isso. E o legal é que seu pastor teve a visão, né? Ele que teve. Isso é importante, né, hoje? O pastor olhar a ovelha e entender o chamado também de Deus na vida daquela pessoa. Porque eu estava com a visão da faculdade teológica, mas ele enxergou outra possibilidade. Porque aqui no CIEM tem a parte teológica, mas também tem a parte de missões e de educação. Então não é só aquele olhar só para a teologia, né? Mas tem também a prática com missões e com educação. Então quando eu vi o currículo, eu consegui me enxergar dentro daquela proposta de ensino e consegui perceber que era aquilo que Deus realmente queria para mim. Como foi a chegada no Rio? Então, na verdade, foi um ano de processo. De processo assim, de né? organização, eu sou bem né? organizada, eu gosto de fazer tudo com calma, tudo com tranquilidade. Então Até porque você veio sozinha, né? Sim, eu vim sozinha. Minha família toda é do Rio Grande do Sul. A única referência que eu tinha aqui no Rio era a família do meu pastor, né, que é daqui. Mas não conhecia ninguém, nunca tinha saído do Sul. Era um desafio grande, nunca né? tinha andado de avião, nada disso. Ia realmente ser uma mudança total de vida. Então foi um ano de preparação, de levantar o sustento, de preparar todo o material de inscrição, de resolver todos os detalhes. Então eu tive assim, realmente muita tranquilidade, foi um processo tranquilo, que eu fui vendo a aprovação de Deus em tudo, né? Porque é, né, a questão principalmente do sustento que a gente tem que conseguir. Então, cada detalhezinho, Deus foi cuidando, foi acertando tudo e aí eu cheguei no Rio, né? E primeiro eu fiquei uma semana na casa dessa família do meu pastor, minha mãe veio comigo para conhecer, aí vim para o CIEM, né? Minha mãe me deixou aqui, aí a hora que ela saiu pelo portão lá da Alameda, deu aquele aperto no coração, né? Meu Deus. você sente que aquele é o momento da separação, né? Agora é ali você e Deus. Mas eu sempre vim assim com muita tranquilidade no coração, apesar de ser um desafio, né? Por estar sozinha num lugar totalmente diferente, mas eu sempre tive muita paz, assim, Deus sempre, né, me deu paz à minha família, então foi tudo muito tranquilo. E você passou por um processo complicado na sua chegada, né? Um mês, né? Foi logo no início, eu estava aqui há um mês só, mas acho que não tinha nem um mês ainda. E aí eu tive uma infecção muito séria, fui parar no hospital, né, da médica dizia, olha, se ela sair daqui para ir tomar remédio em casa, ela pode morrer.
Meu Deus, o negócio é sério, não é qualquer coisinha. Já iniciou com provação, Já né? foi logo no início, mas assim, nisso também eu vi o cuidado de Deus, né? O pessoal do CIEM que eu conhecia há pouco tempo se revezou para ficar comigo no hospital. O pessoal da igreja que eu também estava recém chegando, deu todo o apoio. Então, em tudo eu fui sentindo o cuidado de Deus, de saber que mesmo nas piores situações, eu já comecei com uma bem difícil, Ele estaria cuidando de mim, né? Ia me dar todo o suporte possível. Então, foi uma aprovação, claro, é uma situação difícil, mas eu senti muito o cuidado de Deus e já fortalece logo de início também, né? Para você continuar a caminhada, porque outras coisas iam vir, né? Outras situações complicadas, mas em todo o tempo eu sempre senti o cuidado de Deus muito forte, muito perto. Como é que foi o seu estudo no CIEM? Missões. Foi verdadeiramente aqui o chamado? Você viu que era o chamado de Deus mesmo? Então, eu comecei a fazer, né, o curso de missões, só que além das disciplinas de missões, a gente também tem no CIEM as disciplinas de educação cristã. E a igreja de estágio para a qual eu fui encaminhada, eu fui trabalhar também na área de educação cristã. Então eu tinha esse contato. Aí se identificou também. Né? Nossa, aí foi uma identificação total. Porque essa parte toda, né, do ensino, de você explicar os princípios da Bíblia, de você estar ali numa turma de escola bíblica dominical, você está ensinando algo e aí você percebe que o aluno entendeu, que ele conseguiu captar. Né? Você sai, eu dava aula para adolescentes, então tinha vezes que eu saía totalmente esgotada, porque eles enchiam de perguntas. Não, eu também já dei aula de escola dominical para adolescente, e eu sei que às vezes a aula falta não acabar, né? Exatamente, eu tinha um aluno específico que ele era muito questionador. Então, quando eu preparava a aula, eu já preparava pensando nele, porque eu escrevia alguma coisa, não, mas se eu falar isso, ele vai perguntar isso, então já vamos preparar aqui, de antemão. Né? Mas eu saía cansada, mas eu saía totalmente realizada. E quando eu percebia que eles estavam compreendendo que aquilo estava fazendo diferença na vida deles, que o ensino e que o aprendizado da palavra de Deus fazia diferença, isso era totalmente gratificante. E aí eu fui me identificando muito com essa área da educação, né? do ensino, de ajudar a pessoa a crescer espiritualmente, de amadurecer, de se capacitar, de se tornar um líder. Esse processo todo começou a me encantar e eu, né, sentia de Deus a direção para essa área de educação cristã. Apesar de ter feito o curso de missões, mas a minha missão é na área de educação. Aí logo depois de todo esse processo, você fez o estágio, você como jornalista conseguiu também se realizar aqui no Rio, né? Exatamente, era um sonho que eu tinha desde o início, né? Porque, como eu te falei, lá no início da faculdade eu já sentia o chamado de Deus, mas eu sempre também tive o desejo de usar a minha profissão no reino, né? Conseguir alinhar as duas vocações, né? Mas eu vim para o Rio sem intenção de trabalhar na área de jornalismo, de me dedicar mesmo para o curso de missões. E eu sabia que no tempo certo Deus ia juntar as duas coisas. E foi o que aconteceu no finzinho do meu segundo ano. Eu tinha duas professoras no CIEM que trabalham na União Feminina, que é uma organização que produz toda a literatura para o trabalho feminino batista. Então, desde a da criança até a mulher, a gente produz toda a literatura que é distribuída no país todo para esse trabalho. Então, né, literatura, tudo a ver com o jornalismo e principalmente com a minha área, que sempre foi a redação. Você também gosta muito de escrever, né? Sempre foi a parte de redação que eu gostei. E aí eu tinha duas professoras que trabalhavam na União Feminina e que começaram a me conhecer, né, conhecer o trabalho que eu fazia na igreja, os trabalhos que eu fazia no CIEM, e aí me indicaram para trabalhar como estagiária lá, na área de redação. E aí foi um momento de Deus de unir as duas vocações. Verdade, né? O jornalismo e missão junto. Porque lá eu faço a parte técnica, né, de editar um texto, de revisar, ver se está escrito certo, se não está, escrever melhor, mas também tem a parte da orientação educacional. Então, né, toda a parte ali de orientar, tem um estudo. Como é que eu vou aplicar esse estudo? Vai fazer uma dinâmica, vai fazer pequenos grupos, vai fazer perguntas. Então, toda a parte educacional de como é que eu vou aplicar aquilo, eu também faço. Então, era exatamente as duas coisas, né? A parte educacional e a parte de jornalismo. Então, juntou tudo. E aí, quando eu terminei o curso, era só estagiária, e aí veio o convite para continuar trabalhando como funcionária ali. E tem sido o meu campo total, né? E tem sido o meu campo missionário. Eu digo assim, né? Às vezes até já falei outras vezes sobre a minha atuação, e eu não estou no campo, mas aquilo que eu escrevo está chegando em vários campos, né? Entendeu? Que é super importante, É super importante. Já teve casos assim de artigos que eu escrevi, e aí uma pessoa, acho que lá do Pará, me adicionou no Facebook e disse, eu estou usando um artigo escrito por você na visão missionária, apliquei com jovens e foi bacana. Já tive outros retornos assim também e é muito gratificante, porque você não está lá, mas aquilo que você escreve, aquilo que você produz está chegando lá e está edificando vidas. Então, assim, eu posso dizer que eu me sinto totalmente realizada, né, unindo essas duas vocações. É um presente de Deus.
Você trabalha na Aventura Missionária, né? A revista Aventura Missionária, a revista Visão Missionária, você é adolescente e na Manancial, não é isso? Que é o nosso devocional diário. Né? E nessa parte também do Manancial, eu escrevo meditações para crianças. Aí tem, né, umas crianças lá na minha igreja que usam o Manancial e, né, leem as meditações para crianças. Aí de vez em quando tem um menininho que passa por mim, eu tô lendo as meditações que você escreveu. Então, é muito gratificante, esse retorno é muito gratificante. Raquel, qual o seu saldo da sua chegada do Rio até agora? De tudo que você passou, todos os processos, tanto na parte boa e ruim, que tudo isso é importante para o nosso crescimento, né? Sim. Qual o seu saldo de tudo isso até hoje, da data de hoje? É muito positivo, assim, eu vejo a Raquel que saiu do Rio Grande do Sul e a Raquel que é hoje, eu vejo assim o quanto Deus foi modificando a minha vida, sabe? Me tornando uma pessoa, né, mais madura, mais, né, sabendo lidar melhor com as situações. Quando eu era lá do Sul, estava sempre muito apreensiva, muito ansiosa com as coisas e a vivência aqui no CIEM, né, você ir amadurecendo espiritualmente, você ir conhecendo mais a Bíblia, você viver em comunidade, isso tudo vai te ensinando a ter mais paciência, a ter mais sabedoria, Deus, né? E a depender de Deus. Então, assim, eu vejo que todo esse processo, né, de ensino no CIEM não foi só a capacitação de nível intelectual. Eu aprendi muito na parte bíblico-teológica, né, de educação, de missões. Teve muito aprendizado intelectual, mas eu acho que o aprendizado humano, né, você se tornar, né, um cristão melhor e você se tornar um ser humano melhor na convivência e em tudo mais, é muito maior ainda. Eu acredito que essa parte do relacional aqui é muito forte, porque, né, você vem pra cá e você convive com pessoas de culturas completamente diferentes. Né? Eu vim do Sul, então o Sul o pessoal é mais, né, fechado, né, um pouco mais assim, demora mais para se abrir, né? A gente tem uma certa desconfiança e tal. E aí você convive com pessoas que já são de culturas totalmente abertas, que chega já abraçando, falando, e dá aquele choque, né? Você tem que aprender a conviver com essas diferenças e isso te traz um crescimento muito grande. Então eu sempre friso isso, né, quando eu falo com relação ao CIEM, que não é só a parte intelectual, mas o relacional também, né, que te faz crescer muito nesse sentido. Que é muito importante também, né? E até mesmo quando a gente fala dos cursos do CIEM, a pessoa fala assim, mas missões, será que é o quê? Só preparar você para o campo missionário? Quer dizer, a gente tem o seu exemplo aqui, vai muito além disso, né? Quer dizer, hoje você pode atuar como missionária escrevendo. Sim, que é uma dentro coisa, de um escritório, isso. Né? Às vezes a pessoa pensa, não, mas no escritório não é missões? É missões também, né? Você tem que entender para aquilo que Deus te separou e ele vai mostrar. E o chamado, que é importante, né? É importante a pessoa ler e ver Deus através daquilo que está sendo escrito, né? Então, quer dizer, você é um missionário que você está ali dentro do seu escritório, mas está chegando em locais que você nem imagina que está chegando. Exatamente. Quer dizer, então é super importante isso e o CIEM tem preparado missionários para isso, né, Raquel? Sim. Uma coisa que eu acho muito importante salientar é que às vezes você sente o chamado, mas você não consegue ter assim a visão completa do que Deus vai fazer. O que a gente precisa é se lançar com fé. Por exemplo, eu vim, eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. Eu sabia que eu tinha um chamado, onde é que eu ia trabalhar, se Deus ia me mandar para um país, né, para o estrangeiro, se eu ia trabalhar aqui, se eu ia voltar para o Sul, eu não fazia a menor ideia. Né, mas eu dei aquele passo de fé. Bom, se Deus está chamando, então eis-me aqui. Agora o que vai ser depois, ele vai mostrando com o tempo. Né, ele vai descortinando, vai abrindo e você começa a entender a amplitude do que ele tem. Eu acho que se ele mostrasse de início, talvez a gente ficasse com medo de verdade, né? É muita coisa. Né? Então, será que eu tô preparado para isso? Ele vai caminhando, né? Passo a passo com a gente, vai mostrando, né? Vai revelando a vontade dele. E se você tiver com essa disposição, se você tiver, né, disposto a fazer a vontade dele, ele vai conduzindo as coisas. Isso é maravilhoso. Nossa, Raquel, foi maravilhoso esse nosso bate-papo aqui. Muito foi bacana. Incrível. A gente vai agora, no bate-bola, a gente vai fazer umas perguntas para você. Então, ó, solta a vinheta aí. Agora o nosso bate-bola com Raquel Zarnotti. Aqui a gente está no CIEM, né? No Jardim de Oração. Então vamos fazer aqui o nosso bate-bola. Tá preparada? Mais ou menos, vamos lá. Então vamos lá. A minha primeira pergunta é educação cristã. Então, a educação cristã para mim é uma grande paixão, porque é a maneira que eu me encaixo, né, dentro da obra de Deus, de poder ajudar outras pessoas a crescerem, né, como pessoas, crescerem como cristãs, crescerem espiritualmente, crescerem no seu relacionamento com Deus. E é um grande privilégio você fazer parte desse processo, de ajudar alguém
a crescer em Cristo, a se tornar cada vez mais parecido com Ele. É um processo muito gratificante. Missões. Missões eu entendo como várias maneiras de você cumprir a missão de Deus, né? A missão de Deus de trazer o homem para Ele. E existem várias maneiras de você cumprir isso. A minha maneira é um pouquinho diferente, é dentro de um escritório, produzindo literatura que chega para pessoas de vários lugares do país. Essa é a minha forma de fazer missões, mas existem várias outras. CIEM. CIEM foi um marco, né, na minha vida, foi um momento de aprendizado, de crescimento, de formação do meu caráter, da minha personalidade. Foi realmente um divisor de águas. Deus. Deus é base, né? É tudo, assim, não tem como a gente pensar qualquer coisa que seja na nossa vida sem se reportar a Ele, sem pensar no que Ele quer, no que Ele deseja, sem contar com Ele do nosso lado. É realmente a base. E Raquel por Raquel? Essa é complexa. É mais complicada. Essa é complexa. Eu me vejo assim como uma mulher feliz porque tem feito, né, o que Deus tem colocado para que eu faça. Feliz, né, realizada com a minha família, né, com meu marido, com meu casamento. Feliz realmente de estar percebendo que a minha vida tem andado pelo caminho que Deus direciona, né? Quando você caminha por onde Deus vai orientando, a gente se sente feliz, se sente tranquila e consegue, né, viver cada dia superando as dificuldades, porque a gente sabe que está seguindo pelo caminho que Deus tem pra gente. Raquel, muito obrigado. Eu que agradeço a pela oportunidade sua de conversar presença, com de você estar aqui conosco no Sala Musical. Que Deus continue te abençoando nessa sua chamada. Que Deus possa continuar usando você para abençoar muitas e muitas vidas. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E nós, um beijo bem grande. Até o nosso próximo programa em Missões. CIEM, Centro Integrado de Educação em Missões. Você é vocacionado? Então venha estudar no CIEM. Deus chama e o CIEM prepara. www.ciem.org.br